Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando aí mais uma live. Esperar o pessoal ir entrando. Bandinha. Noite. Esperar a Sam aceitar a live e a gente já espera um pouquinho já para começar. Já. Opa! Ai, ai, olá! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Fiz igual meu pai agora, só porque meu pai que costuma entrar assim, né? Com a tela virada. Filha, É, questões familiares. boa noite, João, Fabi, Boa Tonhão. noite, pessoal. Boa noite, Cat, Amanda. Sejam bem-vindos aí. Mais uma live aí, capítulo 34. Hoje a gente enganou vocês. Era É, para tempo aí com a internet, aí voltou eu e a Sam aí para ajudar. Mas logo, logo a Fabi tá de volta aí nas lives aí, fazendo mais sucesso aí que a gente. bem isso. Pessoal, lembrando também que não esqueçam de pegar o copo com água aí para a gente pedir para a espiritualidade ir fluidificar, para a gente ter boas energias. Já corre lá, já pega quem não pegou, a gente já começar. E é um capítulo aí que foi uma continuação aí do 33 aí que a gente falou. Eu falei assim, nossa, esse capítulo deu certinho. Silvinha, Olá, boa. boa noite. Então vamos começar fazendo a nossa oração aí. Vamos começar aí pedindo a Deus aí para nos abençoar, nos dar uma noite tranquila, de bastante aprendizado, que a gente consiga aí colocar em prática tudo que a gente aprendeu e, e se evoluir cada vez mais, que a gente também tenha uma boa semana e um bom resto de semana, com muita alegria, muita saúde, muita paz, que os benfeitores estejam sempre com a gente. Que assim seja. Esther, boa noite. Boa noite. A serva escandalizada. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar dois homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu, chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação,
porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus, a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante, mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio de 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava, célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, ali causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana, inutilmente, cultivando a ineficiência, sob vários pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue, por enquanto, desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E, para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por alguns minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se, espantadiços, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. As palavras falam por si só ali. A gente pode trazer isso muito para a nossa vida, né? Das coisas que a gente faz, né? E você vê assim, né? Logo no começo mesmo, aí quando ele já começa, né? Piedosa mulher desejando ser mensageira. Aí já cai assim, né? Sabe nós, quando
a gente pega alguém que tem um cargo na empresa, né? Você fala assim, nossa, eu quero ser igual ele, igual fulano. né? Mas a gente, as coisas que a pessoa às vezes teve que enfrentar, teve que estudar, teve que fazer. Ou vamos pegar assim um artista famoso, alguém que toca, por exemplo, um piano muito bem, né? Ah, eu quero piano tão bem quanto ele, mas a pessoa esquece que às vezes ele treina 6, 8 horas por dia tocando piano e a pessoa não quer fazer aquilo, né? Aí a gente entra vamos falar assim, na questão da vaidade, né? Você quer, mas você não quer correr atrás. Né? Você quer do seu jeito. Do jeito fácil, né? E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Não. É igual quando uma certa mãe aí, num terreiro, chega e fala assim para os filhos, num dia de limpeza. Agora vamos catar os matinhos. Quer ver cada olho é recalado, mas agora? Mas por quê? Mas nossa, mas como é que faz isso? É só pôr a mão no matinho e puxar, olha, funciona. É porque a gente precisa cuidar do jardim também, por que não? Né? A limpeza está em tudo, até nas praguinhas que nascem no jardim, a gente precisa limpar. Então, é parte de limpeza, não é? A gente quer sempre as Mas coisas do jeito mais fácil, né? E às vezes a gente esquece esse detalhezinho que nem tudo é fácil, né? Que a gente tem que passar ajuda difícil, né? Porque é é, justamente a ajuda difícil que vai fazer a gente evoluir. Mas às vezes a gente nem quer o mais fácil. No caso dessa pobre coitada que ela nem sabia o que ela queria, porque na verdade qualquer serviço que esse anjo desse a ela, ela ia colocar um empecilho. Ela ainda não estava pronta de fato, né, para servir. Ela sempre vai ter um pretexto. É como várias pessoas que a gente conhece que tem sempre um pretexto para não fazer um trabalho voluntário de qualquer natureza que seja, né? Não precisa ser um já estabelecido, pronto. Quer criar um projeto? Cria um projeto, então, e vai trabalhar, né? Mas não, a pessoa não tem tempo para isso, né? É uma das desculpas que a gente mais escuta. Não, mas eu não tenho tempo, né? Ou quando chega a ter o tempo, a se organizar, né? A estar dentro de um templo qualquer, mesmo assim, a pessoa quer que seja do jeito que ela espera que seja o trabalho, e não do jeito que a necessidade se apresenta, né? Existe uma diferença muito grande quando a gente compreende a necessidade do que tem que ser feito e deixa de lado o nosso ego, né? As nossas ideias infantis sobre a necessidade. Às vezes a gente chega, escuta uma história de alguém e a gente, ao invés de escutar mesmo, a gente quer dar o nosso jeito para aquela história, né? A nossa fala, a nossa, assim, a nossa interpretação. E é justamente isso que é o mais difícil que acontece hoje, né, no planeta, quando a gente fala em empatia. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro, simplesmente. É eu enxergar ou fazer um esforço de enxergar o mundo através daquele olhar de quem viveu o quê? De quem viveu, bom, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma situação familiar, né, difícil, de quem conviveu com um pai severo, de quem viveu com uma mãe, não sei, maluca, sabe? Então, assim, que tipo de trauma esse coração carrega? Que tipo de visão de mundo essa pessoa pode ter depois de ter vivido tudo isso, né? De ter aprendido e convivido com pessoas com esse perfil, né? Isso é, de fato, empatia. É quando a gente esquece o que a gente pensa, quando a gente esquece o nosso olhar, o nosso julgamento e tenta entender como aquela pessoa está enxergando a situação, né? E é um exercício muito difícil de fazer, é por isso mesmo que a gente não tem visto isso, né, aos montes na Terra. Mas uma das formas da gente treinar isso, com certeza, é a gente pelo menos se colocar à disposição do trabalho que tiver, do que tiver para fazer.
Ah, tá. Hoje é o quê? É o dia de pegar um pano e limpar os livros da prateleira. Tem um monte de livro, mas tem que cuidar deles, porque se eles não recebem esse cuidado, logo, logo vem um bichinho, logo, logo vem. E aí vai acabar, né? É quando a gente olha um objeto qualquer e fala, nossa, tá meio caído isso aqui, deixa eu consertar, vou pensar numa solução para cuidar desse objeto, né? Então, assim, o serviço, ele tá esperando alguém para realizar ele, né? E aqui no caso dessa história, eu achei muito interessante, porque ele mandou ela cuidar de N pessoas em Deu situações diferentes, né? opções para ela, né? Assim, teve situações, teve, por exemplo, a criança, teve a outra moça. Então, assim, ela teve várias opções, mas ela não queria isso. E sabe o que é legal de ver nisso daí? De, assim, a gente trazer assim, para o nosso dia a dia? Porque a gente pode pensar que isso somos nós, Uhum. vamos falar assim, a espiritualidade, quando a gente foi fazer nosso plano reencarnatório, às vezes a gente estava nesse lugar dessa mulher. E aí Ah, foi falado para a gente, nós somos essa mulher. Olha, anjo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar, eu quero melhorar, eu quero evoluir. Aí ele fala assim: não, então você vai reencarnar e você vai fazer todos esses trabalhos aqui. E aí é nós, a nossa encarnação hoje, agora, fazendo nossos trabalhos. É, e às vezes a gente correndo disso também, igual essa mulher correu do trabalho que precisa ser feito, que ela não entendeu ainda no íntimo, no coração dela, o que é o poder, vamos falar assim, da verdadeira caridade, né? E aí a gente coloca isso para o nosso dia a dia. Eu falei assim, caramba, será que a gente, eu quando estava estudando, né? Falei, será que eu estou sendo assim? Será que eu estou fugindo de alguns trabalhos também que era para mim ter, assim, que eu deveria ter feito e não estou fazendo? E aí a gente vai pensando, né, na nossa vida. É bacana isso, né? a gente tem. é, A gente tem por hábito primeiro negar, né? Tudo que é colocado à nossa frente, qualquer tipo de reflexão ou trabalho mesmo em serviço, a gente tem por hábito, né, dizer não em primeiro lugar. Depois é que a gente às vezes vai pensar se será que dá? Não, mas será que aquela pessoa não tinha razão sobre isso? Será que eu não exagerei em algum ponto? A nossa primeira coisa, e é engraçado que eu costumo dizer isso pro meu filho, né, que tá com 11, e aí uma fase assim, mas mesmo antes ele já tinha essa mania, que as crianças estão muito avançadas, né, nos posicionamentos, e ele sempre foi muito esperto, então às vezes ele já falava não, já era um costume, né, ele falar não. E assim, eu falava, mas você não sabe falar outra palavra, não, menino? Só sabe falar não, né? Mais uma vez. Eu falava, oxe. Então, assim, e é uma criança falando, mas a gente faz isso, né? Então, é muito característico de nós humanos, essa postura. Não é só porque é uma criança, não é só porque é um pré-adolescente. Não, a gente faz isso. Às vezes a gente não faz assim tão de pronto, né? A gente não demonstra tão claramente, porque enquanto adultos a gente tem lá um jeitinho assim de dar uma disfarçada, né? Mas não deixamos de negar primeiro. Primeiro a gente nega, depois a gente começa. Não, mas peraí, deixa eu pensar melhor sobre isso aqui. Não, mas fulano falou, ciclano disse também. Ah, eu reparei que eu me senti de tal forma. E aí a gente vai fazendo a nossa salada aqui dentro para a gente ir melhorando, né? É interessante isso, porque quando a gente começa a fazer, né, parece que vai tudo e todos contra aquilo, né?
Inclusive nós mesmos, às vezes a gente está indo meio que contra, né? Então a gente, aí você vê, né? Ao nosso redor, você decide fazer o bem às pessoas que estão lá. Não, mas peraí, você já está Pra fazendo quê? isso, vai, É. a pessoa vai fazer. Então, assim, Ah, tudo já começa. Até a hora que você coloca assim, não, eu vou fazer porque eu quero, aí você coloca de coração, aí você esquece toda essa vaidade, todo esse ego, e aí que você começa a fazer, aí você fala, nossa, agora faz muito sentido. né? Isso, Faz muito sentido eu ter ouvido a minha essência, né? Eu ter ouvido a centelha divina que eu carrego no meu coração, né? aí você se enche daquele sentimento, né, que você tá carregando e às vezes você tá meio perdido sem sentir ele. Uhum. É porque a gente tem um tal de se preocupar, né, com o que o outro vai pensar, a opinião do outro, a gente deixa que ela participe da nossa vida de modo muito destrutivo, né? Porque quem sabe do nosso coração é só a gente. É só eu mesma que vou entender que tipo de sofrimento ou pensamento passa por mim, né? Por mais que as pessoas tenham uma visão sobre o meu comportamento, sobre, né, a minha forma de ser, é uma visão ainda muito pequena. É só a pontinha ali do iceberg. Né? A gente é muito mais, a gente é um universo, a gente tem uma bagagem milenar. Então, assim, não dá. E a gente sabe a hora que a gente está também trapaceando, até com a gente mesma, a gente sabe. A gente fala, poxa, eu tô perdendo uma oportunidade, hein? Nossa, que palhaço. Que palhaçada é essa que eu tô fazendo comigo? A gente sabe. E de outra forma também a gente sabe o quanto aquilo às vezes significa para nós e o outro não tá nem percebendo, nem entendendo o sentimento que a gente tem por aquela situação e quer que a opinião dele valha na nossa vida, né? Só que as consequências dos nossos atos só nós vamos poder responder, né? O outro não vai responder pelo conselho que ele me deu e eu aceitei, né? Tem pessoas às vezes que julgam, mas se você vai toda semana no centro, você é fanático, né? E aí, Isso. hã? Já escutei muito disso. Sabe que eu nunca escutei? E olha que teve época na minha vida que eu trabalhava de segunda a segunda. Agora até trabalho pouco, umas 3, 4 vezes na semana, assim, ó, só. Só. Tem 7 dias na semana, né, gente? Os outros 3 a gente dá uma descansada. Mas eu nunca ouvi que eu era fanática, não. Mas assim, talvez eu não tenha dado também abertura para ninguém dizer uma coisa dessas, assim, né? Acho que às vezes a gente precisa ter esse limite, sabe? As pessoas precisam respeitar a nossa postura, a nossa conduta, né? Que a gente está buscando viver de acordo com a nossa essência. E quem não estiver vivendo ainda de acordo com a sua própria essência, por favor, viva, né? Se liberte desses conceitos externos. Agora, aqui na nossa história, ficou bem claro que não eram os conceitos externos, né? Eram os conceitos dessa piedosa mulher, que tudo, né? Imagina, uma criança em perigo. Tinha que ir correndo para essa floresta, salvar essa criança de todos aqueles homens e mulheres que ela viu, né? Se ela, que era adulta, se chocou, imagina a criança, né? Nessa circunstância que estava. Então, assim, muitas vezes a gente vai enfrentar perigos, situações no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, que vai exigir que a gente não, não ponha foco nas distrações, né? Que a gente percorra ali o caminho de perigo, de dificuldade, sem se distrair. Porque vão haver coisas que a gente não vai concordar, que a gente não vai gostar, inclusive de pessoas que a gente ama. Mas se a gente for dar foco a isso, se a gente der prioridade a isso, a gente nunca vai ser feliz.
né? É verdade. Inclusive coisas que às vezes vão desanimar a gente às vezes tem que se ligar no porquê que a gente foi fazer aquilo. E você vai falar assim, nossa, eu tô tão desanimado, hoje eu não quero fazer isso. Ou dependendo da situação, nossa, mas que coisa mais triste, ah não, isso aqui não é pra mim, não. Opa, peraí, é sim. É Eu sim, se decidi, é meu. então, assim, não deixar isso desanimar, né? E, assim, É, a gente, cada oportunidade que vai aparecendo é uma possibilidade de evolução, é uma possibilidade sim. de você se tornar melhor. Eu estava vendo no estudo e eles falavam assim, e trazendo assim para essa comparação, né? A espada samurai, ela é uma das espadas mais fortes que tem no mundo, né? E até hoje eles têm uma certa dificuldade de fazer aquele aço e tudo mais, né? Isso por conta da questão do carbono dela, e, enfim, né? Das marteladas que ela levava para fazer aquele aço, né? E aí, Ela é toda artesanal, né? trazendo isso para a nossa vida, né? A gente fala assim, mas será que, dependendo assim, quanto mais marteladas eu levar, ou seja, mais provas eu passar, melhor eu vou ser? E Né? aí, quanto mais situações difíceis eu for enfrentando, mais forte eu vou conseguir ser, mais preparado eu vou estar. E sim, eu Uhum. acredito que esse é o caminho. Quanto mais provas a gente vai passando, maior vai ser a nossa evolução. É, e assim, hoje, né, por acaso, estamos encerrando, né, o mês que a gente comemora a vibração, a força do orixá Oxóssi, que é justamente o pai da caça, né? Que nos ensina que só a gente é capaz de decidir se a gente vai voltar para casa de mãos vazias ou se a gente vai voltar para casa com a caça para alimentar a nossa família, para o nosso sustento, né? Que a gente tem essa escolha. Eu vou deixar passar ou eu vou me posicionar e falar, não, esse lugar é meu. Eu quero isso. Porque a vida é cheia de oportunidades em todos os sentidos. Mas o que que eu desejo? Não, eu quero viver de tal forma e vou construir essa possibilidade, né? Eu quero realizar tal trabalho e eu vou em busca dele. Essa semana eu estive no fim de semana numa colação de grau, né? E é sempre muito emocionante, porque são tantos anos de dedicação que não é só de, de melhora intelectual, né? É uma entrega também muito emocional, porque tem a ver com uma escolha que a pessoa pensa de futuro, para que ela viva essa profissão por todos os outros anos da sua vida, não é mesmo? Mas que durante os anos, né, ali, enquanto está fazendo, né? Enquanto está acontecendo esse esforço, esse aprendizado, muitas vezes as pessoas desanimam e falam, não, mas será que é isso mesmo? Será que eu vou até o final com essa graduação, com esse curso? E aí é unânime, né? Aquela frase, lembre-se do que fez você começar, do que fez você entrar nesse caminho. Então, assim, por todos os ensinamentos que Oxóssi nos traz, é isso também. Eu entrei nesse caminho porque o que eu busco aqui? Qual é o conhecimento? Qual a estrutura? O que que eu vou levar, né? Porque a gente fala do caçador, a gente fala da caça, de levar para casa, mas assim, isso é só um arquétipo, é só um desenho, né? É só ali uma metáfora. A gente pode interpretar ela de vários sentidos, mas do que a gente deseja para nós na nossa vida e a gente precisa ter persistência para realizar. A gente precisa olhar para trás e falar: não, mas eu já percorri até aqui e agora eu vou desistir? Agora eu entrego os pontos? Né? E o interessante da mensagem do que Oxóssi traz para nós também é com relação ao silêncio, né? Porque um bom caçador não pode entrar na floresta e fazer todos os barulhos, espantar todos os passarinhos. Ele não vai conseguir caçar nada, nenhuma presa, Sempre né? tal.
precisa estar em silêncio. Então, o que que significa esse silêncio, né? Ele tem vários significados, mas a gente hoje pode colocar aqui para essa senhora que ela precisava silenciar ela mesma, para ela conseguir, de fato, realizar as tarefas que o arcanjo conferiu a ela, né? Confiou que ela era capaz de realizar, né? Ela foi pedir o trabalho. Faz sim de fazer. Ela só estava, vamos falar assim, ela não estava livre dessas amarras, vamos dizer assim, né? E tanto é que quando ele fala, né, para ela, né? Ele dá assim aquele famoso tapa devagarinho, sabe? Que dói muito. É o que mais dói. Minha irmã, continue, por enquanto, desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra, né? Já dá um, você fala, meu Deus, sabe aquela pequena palavra? E assim, com toda Porque educação, ela era especialista. ela fugia, né? E aí você fala assim, nossa, e aí depois ela fala, oh, e por quê, né? Ainda, oh, mas o que que eu fiz, né? Não mereço me abeirar-me da vida mais alta, né? Aí ele fala, seus olhos estão cheios de malícia. E isso daí é onde eu comentei, das vezes, da questão da live anterior, da live do capítulo 33. Quando a gente fala, assim, né, da gente armar-se de amor, né? E comentei também, às vezes, da questão da gente, às vezes, a gente olhar para outra pessoa, né? Deu o caso da criança, né? Às vezes a gente olha uma pessoa pedindo uma esmola, você, mas é adulto, tá tranquilo, né? Tranquilo. E aí você vê uma criança, você já fica em choque. Nossa, uma criança, não pode. E às vezes a gente tem que voltar e resgatar, às vezes, esse sentimento daquilo que a gente não está vendo ainda ou não está preparado. E E aí, tratar todos com uma certa igualdade, né? Todos estão necessitados de alguma coisa. e aí a gente fala assim, a gente tirar tudo isso que às vezes a gente tem que olhar para dentro, as coisas que são difíceis para a gente, né? Ter mais compaixão, não se escandalizar, né? Igual ele comenta, né? Com essas coisas banais que às vezes tem e que a gente às vezes a gente mesmo já passou por isso. Vamos falar assim, às vezes ela já tinha passado todas essas provas de todas essas pessoas que ela era para ajudar, porém agora que era a hora dela mostrar que ela aprendeu e, tipo assim, às vezes ela não estava lembrando das vidas passadas, vamos dizer assim, e aí ela, Uhum. ao contrário, né? E às vezes ela não colocou isso à prova para mostrar que ela era merecedora. Então a gente tem que trazer isso para nós mesmos, né? Falar assim, olha, eu aprendi, né? Não é assim que as coisas funcionam. Vamos olhar mais para dentro, né? Esquecer esse ego, essa vaidade toda que a gente tem. A ajuda ela é necessária, ela é precisa, mas é do jeito que tem que ser feito, né? Não é, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar só um pouquinho, não. Não, Só a metade. precisa. A conta de luz é R$ 50. Não, mas eu vou te ajudar com 25. Mas não vai pagar, não adiantou. Tem, A pessoa ainda vai ter que correr atrás de outros 25, tipo assim. é claro que a gente tem as coisas do mundo real, mas é um exemplo muito bom da gente falar, poxa, eu vou te dar 25 para te ajudar, mas e se não tiver, não vai pagar, vai cortar, e aí não adiantou nada. A gente tem Né? que ter esforço maior, né? Então é trazer isso mesmo para a gente colocar no na nossa evolução. É claro que a gente não está preparado para enfrentar todos os tipos de dores, todos os tipos de situações, né? Muitas vezes a gente presencia coisas e de algum modo isso reflete em nós algumas reações e a gente não estava preparado para ter a melhor atitude. Foi uma surpresa ou é um assunto que traz dor para nós também. Então, assim, ninguém está falando que a gente tem que sair e acudir tudo de todo mundo, porque às vezes a gente não tem essa possibilidade mesmo,
porque a gente ainda não aprendeu. Mas quando a gente se coloca, né, disponível, quando a gente, olha, eu quero ajudar, quero fazer uma caridade, aí a gente precisa compreender que aí vai ser inteira, porque senão a gente vai fazer elas pelas metades, elas não vai ser boa nem para mim, porque depois eu vou me cobrar de algum modo, isso vai ecoar na minha alma, né, que eu não fiz o todo que eu poderia, e nem para a pessoa que está recebendo, né? Então, assim, é tentar equilibrar essas duas questões, que nós todos temos também nossos traumas, nossas limitações, nossas dificuldades. Estamos buscando vencê-las, né? E precisamos fazer esse esforço. E é um esforço contínuo, é um esforço diário, às vezes de segundo a segundo, para a gente melhorar. Mas também a gente, às vezes, precisa compreender que nem todo tipo a gente vai conseguir enfrentar, né? A gente vai ter força para auxiliar alguém, porque às vezes aquele ponto, aquele assunto também nos fere, né? Então é preciso também respeitar um pouco do nosso limite. Mas não que isso seja barreira, e pelo contrário, já que a gente enxergou um limite, que bom, porque aí eu vou trabalhar ele todos os dias, para eu, daqui a pouquinho, já ter superado um pouco mais, poder entrar em contato de novo com aquele assunto e tentar agir diferente, né? Porque a gente olha um limite, não significa que daí a gente vai deixar ele quietinho e acomodar, né? E não enfrentar ele mais. Ah, eu achei um limite. Claro, né? É nessa hora que a gente vai extrapolar o nosso limite, assim, mas no sentido de, opa, cada dia eu vou fazer um pouquinho mais, porque imagina o tanto que é, assim, glorificante, né? Igual você deu o caso aí da formatura, né, da faculdade. Uhum. Foi tão corrida, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai fazer. A hora que eu falo assim, meu Deus, eu consegui, isso é maravilhoso. E esse é o mesmo caso dessas situações aí que ele traz, né? Não dou conta, poxa, mas tenta mais um pouquinho, vamos ter essa perseverança aí, né? Opa, vamos. Ah, não deu de um jeito, opa, vou rodear do outro, vai que dá certo, né? A hora que Ela poderia ter perguntado ao arcanjo qual a melhor forma de eu socorrer, né? Ela você já podia ter pedido ajuda. Ela não tinha que saber como agir, né? Ela não precisava estar pronta. Ela podia ter pedido ajuda. Falar assim, ah, tá, sei, na floresta. Então eu tenho que ir de que jeito na floresta, né? Sei lá. Ai, esse lembra isso esse, é humildade, né? A gente, poxa, não sei fazer, mas você me ensina? Eu vou tentar. lendo esse capítulo, me veio muito o livro do Nosso Lar, né? Quando Ah, o André vai lá conversar, se eu não me engano, é com o Clarencio, e ele vai pedir instruções, né? E aí tá ele e uma outra moça, eu não lembro o nome dela, faz tempo que eu li ele. E ele pergunta, e ela fala, né, que ela quer ajudar os filhos, que assim, é como se não cortasse o cordão umbilical, né? Ah, quer ir lá ajudar os filhos, vencer as batalhas deles, nas dificuldades deles. E aí ele pergunta, né? E quantas bônus horas, né, você tem para oferecer, né? Que lá no livro é a moeda de troca deles. E aí ela, uhum. 6 anos, ela tinha, acho que, se eu não me engano, 300 e poucas horas, 300 e poucos bônus horas, né? Você fala, nossa, mas você fala assim, mas em 6 anos você só trabalhou 306 horas? Vamos colocar hoje um trabalhador normal, a gente está aí em 220 horas por mês, então em 6 anos, ela não trabalhou quase nada, né? Nada. Ela passeou bastante. E ele fala para ela, né, dos trabalhos que ela poderia fazer e ela foge igualzinho. Essa moça fugiu. E faz ela repensar, né, nas atitudes dela. E eu falei assim, gente, é praticamente igual, assim, a comparação do problema da moça, né? E achei muito bacana.
exemplo que você deu é muito interessante, porque, mais uma vez, reforça para nós, né, que diante ali da espiritualidade, quando a gente não está vestido nessa capa protetora aqui, ó, nessa máscara, né, com vários vernizes por cima, só o amor não vale de nada, né? Ela até gostava dos filhos, mas o esforço que ela não queria fazer, né, a renúncia que ela não queria ter, provavelmente ele tinha falado para ela, olha, você pode auxiliar ali no pronto-socorro, ó, você pode ali auxiliar na biblioteca, ó, você pode ali. E a pessoa, não, na biblioteca eu fico parada, presa num lugar, ah, não, no pronto-socorro chega todo mundo gritando, eu não dou conta de grito, né? E a pessoa vai inventando para si mesma várias desculpas, e no fim, ela não consegue auxiliar pelo simples fato dela não conseguir sair do lugar, né? E a gente fala isso incansáveis vezes, a gente não dá conta de auxiliar ninguém quando a gente não tem para dar, né? Quando a gente não está equilibrado, quando a gente não está fortalecido, quando a gente não sabe exatamente nem quais são as habilidades, as nossas competências para ajudar. E no plano espiritual, não tem essa, só porque você quer, né? É o velho ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Porque não é só o que a gente quer, né? Não é só porque eu acordei hoje com vontade. Tem que ter feito, tem que ter merecimento, né? Até para ver, para visitar esses filhos, ela com certeza ia gastar bônus horas. Que dirá para ajudá-los. Às vezes o filho estava acamado numa doença, num negócio. Que bônus horas ela teria para pedir socorro aos ministros, né? Aos espíritos mais elevados? Ali do nosso lar, no caso, né? Que são os mais elevados, são os ministros. Enfim, a pessoa fica bem restrita, né? Porque ela não construiu, ela não fez. E não adianta ela querer pegar o bônus horas do coleguinha, Não né? pode, tem que ser. Porque lá, aqui de vez em quando, alguns ainda vão sugando o outro até, né? A vida inteira, às vezes, vai sugando ali tudo que o outro tem, né? A gente vê isso acontecer com frequência. Mas do lado de lá não tem isso, não. Se você não fez, meu bem, você não merece, né? E se você não fez, às vezes você não merece nem ser socorrido, né? Falando isso, me veio o estudo que a gente fez, né, sobre as leis, né, e aí vem a questão do trabalho, né, e aí a gente fala assim, mas a pessoa não, às vezes não precisa trabalhar para ganhar o sustento, porque às vezes ela já é muito rica, né, mas isso não impede ela de ela ser útil, né. Essa Uhum. era a questão 679 do Livro dos Espíritos, que falava, né, que ela tem que se tornar útil para fazer a questão do trabalho. É que a gente, às vezes, aqui na Terra, tudo a gente quer uma moeda de troca física, né? A gente está vendo lá do material. Mas ter útil, às vezes, não tem nada a ver com isso, né? Eu tive avós maravilhosos, muito especiais. Uma das minhas avós, particularmente, ela assim, tudo que todo mundo precisava, tudo, né? Ela criou os filhos com muita dificuldade, tudo com muito, realmente muito, muito difícil, muito simples. E depois que os filhos cresceram, cada um foi para um lado, casou, teve seus filhos, enfim, e ela estava ali. Então ela tinha o quê? A casa para cuidar, né? E ela poderia simplesmente ficar descansando, ou, sei lá, viajando, né? E não. Falasse assim para minha avó: olha, o filho do fulano de tal tá no hospital, não tem ninguém para ficar com ele. Ela ia. Ela trabalhou mediunicamente até seus aproximadamente 80 anos. Né? Então, assim, ela podia falar, não, eu tô cansada, eu criei tantos filhos, eu vivo, não, ó, muita chatice, muita encheção de saco do meu marido, ela podia ter utilizado qualquer desculpa, ela cuidava da casa, cuidava de todos, fazia todos ficarem unidos, fazia todos estarem em volta dela, e ainda assim dava atenção para Beraba inteiro. Eu nunca vi tanta, como chama? É uma guirlanda, né, de flores, aquelas
É guirlanda? Eu não sei o nome. Mas aquelas coisas de flores, né? Eu nunca vi na vida um velório de uma pessoa que não tinha um nome, sobrenome, nunca foi doutora, nunca foi, né? Era uma costureira. E que recebeu tanto daquelas flores. Eu nunca vi isso. Coroa. Isso, Silvia. Coroa de flores. É, Então, o que aconteceu? Por quê? Porque a cidade inteira, ela cativou, né, corações sendo útil a muita gente. Então era bonito até da gente ver, quando a gente conseguiu, né, quando o enterro em si, a gente enfeitou todos os túmulos do lado, porque não tinha condições de colocar tudo em cima do túmulo, né, dela. Então, enfeitou assim um tantão do cemitério, por causa do amor, né, do reconhecimento que ela recebeu ali de tantas pessoas que amavam ela. Eu não conhecia a metade das pessoas que estavam lá, eu era neta. Então, assim, isso é que é bonito, né? Não é para fazer por algum interesse ou para mostrar. Não, completamente genuíno, porque ela não tinha nada em valores para oferecer para ninguém. Ela tinha o quê? O tempo, as palavras, a animação, a alegria, o amor, era isso que ela oferecia, né? E ela recebeu esse reconhecimento de muitas pessoas. E eu acho que é esse reconhecimento, né, que a gente precisa mirar, não aquele que é o reconhecimento, a mídia, né? Das pessoas virem. Não, é aquele que Deus é que está vendo, né? Que é aquela pessoa que ela ajudou, que sentiu. É aquele detalhe que fez a diferença na vida daquelas pessoas que passaram por uma senhora simples. Esse é o verdadeiro sentido da caridade, né? Você fazer, você ajudar, você se dedicar, você estar ajudando o próximo e sem querer nada em troca. E às vezes são ajudas simples, que não é financeira. Às vezes a pessoa está precisando, igual você comentou, ela foi ficar com fulano no hospital. A pessoa está precisando de dinheiro, ela está precisando de carinho, está precisando de uma atenção. São Né? coisas que às vezes você fala assim, nossa, olha só, por que eu não fui lá fazer isso, gente? Aí você Né? começar a sobre isso. É. A Bárbara falou, este capítulo foi uma martelada. Foi mesmo. Deu um... Ó, e nós dois, para variar, já falamos muito. Posso fazer live com você mais? Não. Mas é isso aí. Foi um capítulo de bastante aprendizado. Vamos refletir para nós, na nossa vida, esquecer esse ego, correr atrás da nossa evolução, procurar sempre ser pessoas melhores e a gente vai conseguir. Claro, cada um no seu tempo, cada um com suas dificuldades, cada um com suas provações. Mas não esquecer É. de fazer. É isso aí. E Sam, obrigado. vencendo os nossos limites, né? Obrigada eu. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Pessoal, fiquem com Deus, brigadão. Bom resto aí de semana para todos. E semana que vem aí, também novamente aí nas lives. Não sei se vai ser eu, se vai ser a Sam, mas alguém vai ser. E aí, beijão para todos.